Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E, na época prevista pelos orientadores da casa de auxílio onde estagiavam, reencarnaram ela, José Venâncio e o filho, que estava com eles desde que tinha desencarnado. Leonel era uma pessoa séria, trabalhador incansável, aceitou de bom grado quando seus pais lhe arrumaram um casamento. Gostou de Verônica, porém nunca a amou. Para ele, ela era infantil demais, vaidosa e não se interessava pelas coisas de que ele gostava. Mas compreendeu que ela não era culpada, também fora obrigada a casar e tentou ser bom esposo. Dava-lhe tudo o que era de material, conforto, roupas, até construiu a casa com que ela sonhava. Queria ter muitos filhos, mas conformou-se com um só, Evandro, que o adorava. Também tentou procurar o amor nos braços de outras mulheres, mas o fazia com discrição, sentia-se muito só, nunca amou ninguém. Percebeu que o irmão passou a frequentar muito sua casa, gostou, amava seu irmão José Venâncio. Ele era alegre, comunicativo e todos gostavam dele. Verônica parecia diferente, já não pedia tanto para viajar e sorria mais. Chegou a pensar que algo poderia estar acontecendo entre os dois, mas expulsou esses pensamentos, que achou indignos. Um dia, ao sair, ia à cidade a negócios, o tio Pedro veio encontrar-se com ele e disse que Verônica estava doente e que mandava chamá-lo. Voltou preocupado. Verônica era forte, sadia e se mandou chamá-lo deveria ser sério. Chegou a casa, foi direto ao seu quarto e o que viu o deixou pasmo. Viu José Venâncio e Verônica juntos beijando-se. Por momentos não soube o que fazer, depois pegou o punhal e foi para o lado deles. Não queria matar, não era assassino, mas acabou enfiando o punhal no peito do irmão, que caiu ensanguentado. Neste instante, João e Isabel entraram no quarto. Por Deus, Senhor! Assustou-se João. Que fez? Deixe que cuido de tudo. Isabel tirou Verônica do quarto e a levou para outro. João organizou tudo, disse a todos que José Venâncio se acidentara e morrera. Houve desconfianças, mas ninguém contestou. Os outros 3 irmãos vieram, admiraram-se de saber que José Venâncio estava querendo vender suas terras. Venderam tudo o que ele possuía e repartiram o dinheiro. Leonel sentiu-se profundamente triste, amargurado e culpado. Se tivesse sabido de outra forma, teria expulsado Verônica de casa, mas jamais mataria. Nunca usaria de tanta violência. Resolveu, apesar da desgraça, continuar com seu trabalho e cuidar com atenção do filho. Quanto a tio Pedro, este não o incomodava. Sabia que ele era safado, ao hospedá-lo pensou ser por pouco tempo, só que ele foi ficando. A família toda o havia prevenido a respeito dele, mas parecia regenerado, até o estava ajudando naqueles momentos difíceis. Um dia, estava sozinho sentando na sua poltrona preferida, pensando com tristeza nos acontecimentos que mudaram tanto a vida naquela casa, quando o tio Pedro se aproximou. Perguntou como estava passando e depois indagou sobre o talismã. Leonel havia esquecido completamente do tal objeto. Respondeu sem pensar muito, apontando uma caixinha que estava em cima de um móvel e que ficava sempre fechada. Está ali, respondeu. De repente, compreendeu que talvez o tio estivesse querendo o talismã e seria esta a razão de ele estar ali, na sua casa, por tanto tempo. Levantou-se, encarou-o e indagou se estava querendo roubá-lo. Foi ferido, não deu tempo nem para reagir, a ação foi rápida, o tio enfiou-lhe a faca no abdômen. Não perdeu os sentidos, tentou estancar o sangue do ferimento com as mãos. Viu o tio pegar a caixa e fugir. Chamou por João e, após minutos que lhe pareceram horas, ele veio. Ao vê-lo ferido,
gritou por socorro e em instantes todos os empregados da casa vieram para seu quarto. Colocaram-no no leito. Isabel fez uma atadura. Um dos empregados comentou: João, o doutor está na fazenda vizinha, veio ajudar num parto na casa grande. Então vá chamá-lo, e rápido, peça-lhe que venha urgente. Vamos atrás do safado? Perguntou um outro escravo. Não, decidiu Leonel sentindo muitas dores. Ele terá o castigo que merece. Fez tudo isso por nada, deixem-no ir embora. O médico chegou rápido, fechou o ferimento, receitou remédios e repouso. O ferimento foi grande, porém não mortal, pelo menos Leonel não desencanou nesse momento. Mas ficou lesado, com sequelas incuráveis. Leonel não teve mais saúde, sentia muitas dores, nunca mais pôde cavalgar nem andar muito. Qualquer esforço que fizesse, o ferimento lhe doía imensamente. Leonel deixou realmente Verônica trancada em casa. Depois que foi ferido pensou bem e concluiu que não a mandaria para o convento. Achou que o castigo já estava bom e resolveu deixá-la livre, poderia sair se quisesse. Dizendo-lhe isso, finalizou: Verônica, pode sair de casa e passear. Se quiser me trair, saia primeiro desta casa. Não seja responsável por mais mortes. Seja amante de quem quiser, você não é mais nada para mim, mas tenha a decência de não me trair enquanto morar aqui. Se quiser ter uma vida promíscua, saia deste lar honesto. Verônica não respondeu. Ela somente o traiu por amar muito José Venâncio. Sabia que estava errada e que fora responsável pela morte do amante. Não tinha mais vontade de sair e não o fez. Leonel, às vezes, maldizia a sorte. Antes, tudo era tão diferente. Pensando muito nos acontecimentos, compreendeu que tudo começou com a história que ele inventou sobre o objeto que achou junto ao esqueleto. Depois disto é que José Venâncio passou a frequentar sua casa para roubar o talismã. Sabendo que não podia ser doado, porque se pedisse a ele o teria dado de boa vontade, resolveu roubá-lo. Isso por sua imprudente brincadeira, por sua mentira. E para roubá-lo teria de procurá-lo. O irmão passou a visitá-lo mais e também a conviver com Verônica e se apaixonaram. Se não fosse por isso, José Venâncio agiria como antes e os visitaria raramente. Sem a convivência, os dois não teriam se apaixonado e esse drama macabro não teria acontecido. Tio Pedro também quis o talismã. Aguardou uma oportunidade para roubá-lo. Foi ele quem o fez voltar e pegar o irmão e a esposa juntos em flagrante adultério. Também agiu com ingratidão quando o feriu, querendo mesmo matá-lo. E para quê? Para roubar o talismã. Leonel chegou a essas conclusões após muito pensar. Depois que mostrou o talismã a todos os hóspedes e contou sua inventada história, ele guardou-o no bolsinho do colete. Como este estava descosturado, colocou-o em cima da cômoda, dentro de algo de que não se recordava. Divertindo-se, resolveu continuar com a brincadeira. Sentindo o interesse de todos pelo objeto, colocou dentro de alguns lugares em que provavelmente o procurariam alguns bilhetes. Tempos antes, Verônica tinha comprado uma bonita caixa que era trancada com chave e todos os frequentadores da casa sabiam que a chave ficava guardada dentro de uma gaveta da cristaleira. Foi o primeiro lugar em que colocou um bilhete e viu que, nos dias da festa, muitas pessoas haviam aberto a caixa. Como não viu mais o talismã, achou que algum dos convidados o havia encontrado, ou melhor, roubado, mas não se importou. Lembrou-se então de que tanto Verônica como José Venâncio haviam indagado sobre o talismã, e que provavelmente o queriam para si. Um dia, a criada veio lhe comunicar que a esposa estava doente.
mandou chamar o médico, que constatou que era grave. Ela não reagiu e acabou por falecer. Não sentiu a morte de Verônica, procurou confortar o filho, que sentiu a perda, mas logo esqueceu. Chegou até a pensar em casar de novo, mas se sentia muito doente. Soube do tio Pedro, todos os familiares souberam do ocorrido, e vieram informá-la de que ele conseguira viajar para a Europa. Às vezes, sentia raiva dele e quando isso ocorria sentia-se mal. Resolveu dedicar-se apenas ao filho Evandro, instruído para o substituir. Não saía mais de casa, recebia poucas visitas, teve uma vida solitária e triste. Um dia, a arrumadeira limpava seu quarto e ele estava sentado na poltrona descansando. Evandro a chamou, ela foi atendê-lo e largou o que estava fazendo. Havia no quarto uma prateleira pequena na parede com alguns livros e enfeites, que a moça deixou no chão. Leonel olhou-os e viu os livros. Havia tempo não lia nada, resolveu abaixar-se e pegá-los. Então lembrou. No dia da festa, tirou o talismã do bolso e o colocou dentro de um livro que estava em cima da cômoda. Esse livro, capa grossa de couro, tinha um vão entre a capa e as páginas quando aberto. Ele colocou o objeto de ouro lá e o fechou. Pegou o livro emocionado, abriu e lá estava o maldito objeto. Será que foi você, maldito, a causa de tantas desgraças? Pensou. Colocou numa caixa vazia de joias e o deixou lá. Sua saúde piorou muito, e o médico, a seu pedido, sendo sincero, confirmou que Leonel não viveria muito. Evandro tornou-se moço forte, bonito, sadio e estava comprometido com uma boa moça. Leonel incentivou-o a fazer uma outra casa, a ter outra residência em outro local, quando se casasse. Pai, desabafou Evandro, esta casa nunca foi reformada, precisa de reparos, mas não gosto daqui, parece sempre que vejo a traição de mamãe, seu choro pela casa, a morte do tio José Venâncio e sua agonia. Vou casar e morar em outro lugar. Construirei uma casa do outro lado de nossas terras. Aprovo, filho, concordou Leonel. Não tenho esperanças de viver muito. Quero morrer aqui com minhas lembranças. Depois que eu morrer, mude-se. Comece agora a construir sua casa. Filho, você se lembra do talismã? Do objeto que achei na garganta estreita. Tinha perdido, ou melhor, escondido e esqueci, agora achei-o, quero que o esconda num lugar onde ninguém o ache e que fique longe dele. E maldito! Foi ele que trouxe toda a nossa infelicidade. Leonel entregou-o ao filho e este o escondeu. Meses depois, já não conseguindo sair do leito, desencarnou após sofrer muito. Um grupo de desencarnados que haviam sido seus escravos o ajudou. Com carinho e gratidão desligaram e o levaram para ser amparado num posto de socorro. Tudo fizeram para lhe agradar. Contudo, Leonel sentia-se culpado e achava que não merecia tanto carinho nem a acolhida que recebia. Então, o orientador, querendo ajudar, reuniu os espíritos envolvidos na trama do talismã, para que conversassem e se entendessem. Ao ver o irmão José Venâncio, envergonhou-se e saiu o grito sufocado havia muito tempo. Perdão. Perdão. Abraçar o irmão foi uma bênção. E as palavras do orientador muito ajudaram. Vocês três já haviam há tempo se perdoado. Faltava a coragem do reencontro. Agora que pediram perdão, sentiram-se perdoados, reconciliaram-se e tornaram-se para sempre amigos. Recomecem sem culpa. Façam propósitos de não errar mais. Aproveitem esta experiência para acertar no futuro, para caminhar rumo ao progresso fazendo o bem, sendo bons. E foi isso que Leonel quis fazer e logo recomeçar.
reencarnou após um breve aprendizado numa colônia de estudo. Foi para perto de amigos em outra região, confiante em que aproveitaria bem a oportunidade dada pela reencarnação. Capítulo 8. O ouro fundido. Fabiano foi por muitas vezes sozinho às ruínas. Como já foi dito, da casa e do talismã recordava-se só de algumas partes. Mas depois que desencarnou teve a curiosidade de saber a origem do tal objeto afamado, do talismã. Pesquisou e descobriu. Não muito longe dali, outrora havia um pequeno garimpo. Um fazendeiro, achando que num pequeno riacho que passava por suas terras tinha ouro, mandou um feitor com 4 escravos para garimpá-lo. Esse fazendeiro era muito exigente, deixou-os acampados perto do riacho. Cabia ao feitor vigiá-los para que trabalhassem incessantemente. Recebiam poucos alimentos e para completar suas refeições alimentavam-se de frutas e caças. O fazendeiro mandava a ração uma vez por semana e eles ficavam isolados no pequeno vale. A região era muito fria, a água era gelada e os escravos tinham de se molhar para trabalhar. Queixavam-se muito e com razão. Ficando os 5 sozinhos, o feitor e os escravos acabaram por se tornar íntimos, conversavam muito. O feitor era benevolente com eles. Entendia que não era fácil o trabalho, o local era muito frio, a água gelada e tinham pouco agasalho. Um dia, o fazendeiro veio ao acampamento, humilhou o feitor na frente dos escravos. Quero ouro. Aqui deve ter e muito. É muito pouco o que me entrega. Quero resultado. Estou sustentando-os, estou empregando dinheiro neste garimpo e não estou tendo retorno. Você, feitor, está muito mole, não está trabalhando direito. Quero trabalho. O feitor tentou justificar-se falando do frio, da falta de alimentos e isso irritou ainda mais o fazendeiro. Castigue os negros. Após xingá-los e ameaçá-los, foi embora deixando os escravos apreensivos. Já era difícil trabalhar e se fossem castigados seria pior. O feitor escutou calado e assim continuou após a partida do fazendeiro. Quando pararam para fazer a refeição, e sempre a faziam todos juntos, um dos negros comentou: O senhor foi injusta com você. Trabalha tanto e não é reconhecido. O senhor é ingrato. É verdade, concordou o feitor. Estou pensando, sou livre e não preciso aguentar tantos desaforos. Não preciso trabalhar para esse estúpido, posso arrumar outro emprego. Será que ele já sentiu frio? Será que alguma vez já entrou nessa água gelada? Claro que não. A casa grande é muito confortável e ele se alimenta bem, está sempre agasalhado. E fica teimando que aqui tem muito ouro. Só que não achamos o tanto que ele esperava. Encontramos bem pouco. Diante de seu desabafo, os escravos entreolharam-se e um deles falou: Por que não partirmos juntos? Seremos seus escravos. Iremos para longe e ficaremos livres desse senhor ingrato. Não sabemos para onde ir, conhecemos somente a fazenda. Mas você, que veio de outro lugar, saberá nos levar para um local seguro. O feitor olhou-os bem, pensou por instantes e respondeu sorrindo: Tudo bem. Concordo. Poderemos fugir juntos. Vieram aqui hoje, agora só daqui uma semana. Se partirmos amanhã cedo, ganharemos tempo, quando descobrirem nossa fuga, estaremos longe. Levaremos somente o necessário e a ração que nos trouxeram. Por hoje chega de trabalhar, chega de água gelada. Os negros se olharam, e o que já havia falado comentou: Feitor, está sendo bom conosco. Confiamos em você.
Desde que estamos aqui, garimpando, conseguimos guardar um punhadinho de ouro. Queremos dar a você para ajudar na nossa fuga. O feitor riu. São espertos. Eu também guardei um pouquinho e não me arrependo. Vamos fundi-lo. Entusiasmados, fundiram as pequenas pepitas e o pó em um só pedaço. E ali estava fundido o ouro de todos eles. Admiraram-se com o resultado. Vejam como ficou bonito, exclamou o feitor. Parece um medalhão de sinhás. É mesmo. Deste lado até parece que tem um rosto. De anjo ou do demônio, comentou um escravo. Talvez do demônio, já que foi roubado, opinou outro negro. Entretanto, se os escravos estavam esperançosos e animados com a fuga, confiantes no feitor, este pensava diferente. O feitor pensou. Para que fugir com 4 negros? Seria um estorvo e depois seria perseguido e, se fosse preso, enforcado. Roubar escravos era a pena máxima. O fazendeiro, seu patrão, não teria clemência. Estava cansado daquela vida, passando frio, fome e ainda mais tendo de aguentar as exigências daquele senhor cruel. Se fugisse sozinho com o ouro, os escravos certamente posariam de vítima e iriam correndo à fazenda delatá-lo ao senhor. Resolveu então matá-los e fugir com o ouro. Pôs-se a planejar. Não tinha como matá-los de uma vez só, teria de ser um de cada vez. Resolveu matá-los e jogá-los no riacho. Quando os encontrassem, concluiriam que alguém os havia surpreendido e matado a todos para roubar. Achando os cadáveres dos negros e o dele não, poderiam pensar que o dele teria descido o riacho. Ninguém iria procurar um cadáver e ele fugiria fácil para longe. Não tendo montaria, a fuga teria de ser a pé. Mas ele era esperto, e andar não seria problema, logo estaria longe daquelas terras. Fingiu que estava planejando a fuga de todos, falou tranquilo aos escravos. Temos de planejar por onde iremos e se podemos subir a encosta. Não podemos ir pelo caminho da trilha. Podem nos ver. Vamos pesquisar. 2 ficam aqui e 2 vêm comigo por este lado. Subiremos e veremos se é fácil. Não é mais fácil fazer isso juntos amanhã? Indagou um escravo. Claro que não. É melhor fugir rápido e já sabendo por onde ir. Se alguém vier aqui verá vocês 2 e, se indagados, dirão que nós 3 estamos caçando. Lá de cima se vê tudo, mas, se alguém da fazenda nos espionar, verá vocês 2 e não desconfiará de nada. Os escravos concordaram e lá foram os 3. Após andar um bom pedaço, o feitor parou e disse: Você vai até aquela árvore, sobe nela e verifique o terreno. Nós 2 iremos até aquela pedra e depois nos encontraremos aqui e voltaremos. Iremos por aqui amanhã. Foi fácil matar o que o acompanhou até a pedra, sem que ele desconfiasse, enfiou o facão no peito dele. O escravo morreu sem conseguir nem ao menos gritar. O feitor foi ao local que marcou com o outro e, quando este veio todo contente, foi surpreendido com uma facada na cabeça. Arrastou os 2 para perto do acampamento e os deixou escondidos. Após descansar uns instantes, observou os 2 que ficaram e, quando um se afastou, foi atrás dele e traiçoeiramente o matou. Foi ao encontro do quarto, que estava cozinhando o jantar. Foi acolhido com alegria. Já voltaram? Então, acharam um caminho seguro? Seguríssimo, respondeu o feitor se aproximando. Desta vez, ao levantar o facão, o escravo percebeu e tentou se desviar, fugir, mas não conseguiu, foi ferido. Ainda tentou lutar, pegou uma pedra e a jogou no rosto do feitor,
ferindo-o. Porém, não teve chance. O feitor enfiou o facão no seu peito. Desencarnou olhando com muito ódio. Já ia escurecer e rapidamente completou seu plano. Jogou os 4 cadáveres no riacho onde trabalhavam. Pela escavação, havia se formado um pequeno lago de pouca profundidade e foi lá que os jogou, como também sua roupa suja de sangue. Pensou em partir, mas escurecia e esfriava muito, depois podia se perder, resolveu ficar e esperar o dia amanhecer. Não conseguiu dormir, parecia que escutava os gemidos dos escravos. Levantou-se muitas vezes para verificar se estavam lá e mortos. Embora tendo certeza de que estavam mortos, pareceu que realmente escutava a angústia, os gemidos de dor dos escravos. Assim que o sol despontou, ele pegou somente o necessário, e partiu dali. Mas os 4 companheiros mortos foram com ele. Perturbados, os recém-desencarnados sem saber direito o que lhes acontecia o acompanharam, ora pensando estar feridos, ora que fugiam para a tão sonhada liberdade. O feitor estava terrivelmente inquieto, parecia que escutava os gemidos de suas vítimas. Andou até exaustão, parou ao anoitecer, alimentou-se e dormiu. O dia seguinte transcorreu da mesma forma. No terceiro dia, cansado, faminto, parou na encosta que mais tarde passou a se chamar Garganta Estreita e deitou-se para descansar. Como ele havia previsto, dias depois acharam os corpos no riacho, os dos 4 negros e as roupas dele. Enterraram os corpos e não desconfiaram que ele, o feitor, estivesse vivo. Concluíram que tinham sido mortos por ladrões. Deitado sobre uma pedra, o feitor pôs-se a pensar e a planejar como sair dali mais depressa. Havia visto uns cavalos pastando ali perto e planejou roubar um, ir à cidade, localizar-se e fugir para longe. Foi quando sentiu algo gelado a deslizar pela sua perna. Olhou e viu uma cobra venenosa, assustou-se. Contraiu as pernas e a cobra o picou. Estou ferido. Vou morrer, desesperou-se. Fez uma atadura logo acima, cortou o local da picada. Que faço agora? Pensou aflito. Estou cansado e não aguentarei subir esta encosta. Como pedir ajuda? Como poderei obter socorro? O melhor é descansar um pouco e depois tentar achar uma casa habitada. Ou tentar pegar um cavalo e ir para a cidade. Lá acharei quem me ajude. Mas logo começou a sentir os efeitos do veneno. Desencanou agonizando, aterrorizado e com muitas dores. Viu então os 4 escravos ao seu lado. Apavorado, não saiu do corpo morto e ali ficou, vendo-se e sentindo-se apodrecer. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sua agonia foi terrível, mas o tempo quase sempre apazigua as dores. Os 4 ex-escravos foram socorridos por outros ex-escravos, espíritos bondosos que vieram conversar com eles, acabando por convencê-los a irem embora daquele local e deixarem o ex-feitor, suas mágoas e o desejo de vingança. Ele ficou sozinho, não quis escutar os socorristas, nada que disseram o convencera. Tinha de vigiar seu ouro e ali ficou junto do esqueleto, concentrando sua atenção na bolsa onde guardava o ouro. Passou-se o tempo. Certo dia, ele ouviu um barulho diferente. Era um homem. Viu que fora encontrado, ou melhor, o esqueleto do seu corpo carnal. Não se importou quando o homem pegou seu ouro. Já não se interessava mais por aquele pedaço de metal que fora causa de seu grande sofrimento. Isso é bem comum. Quando se sofre pelos atos errados, costuma-se colocar a culpa em alguém e até em objetos, que são completamente neutros. O feitor foi terrivelmente egoísta, cruel, traidor, sofreu pelas consequências de suas maldades,
porém culpou o ouro, objeto de sua cobiça, por sua desgraça. Criando muita energia negativa, jogou-a naquele metal fundido, que ficou saturado da energia doentia e negativa. Só o objeto, esse pedaço de ouro fundido, não iria fazer mal a ninguém. As pessoas sensíveis e boas iriam achá-lo desagradável. Se soubessem usar a psicometria, iriam sentir as vibrações negativas de que estava impregnado. Vieram os escravos da fazenda a mando de Leonel, cavaram um buraco para enterrá-lo, oraram por ele, que pela primeira vez em muito tempo sentiu-se melhor com a atenção, com o carinho daqueles homens simples. Ajeitaram seus ossos delicadamente e com respeito para enterrá-lo. Desencarnados socorristas desejavam novamente auxiliá-lo, insistiram para que perdoasse e pedisse perdão. O ex-feitor aceitou agradecido e emocionado. Foi levado para um posto de socorro e o esqueleto, enterrado. A oração sincera foi e é sempre de grande ajuda a todos nós. Capítulo 9. Preconceitos. Fabiano, depois de ter ido algumas vezes às ruínas e recordado a história do talismã, novamente voltou numa tarde bonita e quente e ficou meditando. Sei agora a história deste objeto, do talismã, e recordei parte da minha infância e adolescência como Evandro. Mas que acontecimentos ocorreram depois de abandonar esta casa? De repente, um vulto surgiu à sua frente. Uma sensação gostosa de calma e conforto tomou conta do seu ser. Sentiu-se feliz com a visita. Não conseguiu ver direito, mas deu para perceber que era uma mulher muito linda, beleza contida na sua vibração de bondade e harmonia. Sorriu para ele. Falou-lhe de modo delicado, sua voz parecia uma cantiga de raros encantos. Normalmente, em aparições assim o encarnado não escuta como um som material. O que sempre ocorre é o sensitivo entender, compreender o que o espírito quer dizer. Isso aconteceu com Fabiano, ele sentiu o que Lídia, pois era ela, queria lhe transmitir. Fabiano, meu Evandro, amo muito. Siga firme no bem, caminhe para o progresso com todas as suas forças. Estarei esperando-o. Adeus. O vulto sumiu. Fabiano sentiu imensa saudade, queria para sempre aquele espírito ao seu lado. Ficou alegre por se sentir amado e pela motivação, mas também triste, por não ter sempre aquela mulher com ele. A saudade lhe doía no peito. Lídia. Lídia, sussurrou repetidas vezes. Sim, ela se chamava Lídia, lembrou-se. Lídia, o grande e único amor de sua encarnação anterior. Novamente as recordações, algumas partes mais importantes e marcantes. Mas só quando desencarnado é que pôde montar, como um quebra-cabeça, toda a história. Ao deixar a antiga casa ao abandono, Evandro não o fez com tristeza. 3 dias após ter enterrado seu pai, arrumou tudo, com os escravos e empregados, e transferiu a sede da fazenda para outro lado de suas terras. Ainda não estava pronta, faltava muito para que a casa pudesse ser habitada. Mas, como prometeu ao seu pai, mudou-se. Lá foram esperançosos para a nova residência. Acomodaram-se ele, João e Isabel em 3 cômodos. Esses servidores amigos continuaram fiéis até que desencarnaram. Sempre moraram com ele, que sempre pôde lhes confiar todos os segredos. Embora não tivesse tanto conforto, estava feliz na nova residência. Sentiu muito a morte do pai, amava-o profundamente, sempre foram amigos, companheiros e sempre o admirou. Mas viu-o sofrendo muito e por muitas vezes o pai lhe pedira para não se entristecer com sua partida. Organizou tudo para que a construção fosse concluída o mais depressa possível. Logo que estivesse pronta, ia se casar e não queria esperar muito.
Amava muito a noiva. Lídia era bela aos seus olhos. Não era tida como uma moça bonita, mas, como ele a amava, ela era linda e, se comparada a outras, estas perdiam longe. Ela era única para ele. Era filha de um pequeno fazendeiro, morava ali perto com os pais e 8 irmãos. Esse casamento não agradava aos seus familiares, que achavam que ele merecia uma noiva mais rica e bonita. O tio Anastácio queria que Evandro casasse com a filha dele, a prima Josefina. Chegou até a falar com a Leonel em certa ocasião. Seu pai comentou com ele: Evandro, meu irmão Anastácio quer casá-lo com Josefina. Ela é boa pessoa, poderia até ser boa esposa para você. Gosto dela. Não é fácil para duas pessoas viverem juntas sem amor. Quando isso ocorre, pode tornar-se uma prisão para ambos. Quando há amor, tudo se torna mais fácil, tolerável e mesmo quando os dois se amam nem sempre dá certo. Imagine quando é arranjado. Não quero isto para você. Escolha você sua esposa e o faça por amor. Leonel dizia gostar de Lídia, achava boa e educada. Porém, Evandro compreendeu que o pai julgava não ser Lídia a mulher ideal para ele. Mas, como prometera, não interferiam. Ficaram comprometidos e casariam logo que a nova sede estivesse pronta. Tinha uma coisa que Evandro não gostava na noiva. Ela era muito benevolente e caridosa. Gostava muito de ajudar as pessoas. Aprendera com o médico que morava na cidade próxima à fazenda a fazer partos, a cuidar de ferimentos e estava sempre ajudando os doentes. E, quando o velho clínico pelo muito trabalho ou pela distância não podia atender alguém, ela cuidava dos casos menos graves por ali. Ela não fazia diferença, assistia aos pobres, ricos, escravos e até animais. Evandro não gostava dessa atividade de Lídia. Ora tinha ciúmes, ora achava que ela, casando, seria uma senhora rica, e não ficaria bem sua futura esposa andar pela região socorrendo as pessoas como fazia. Após a morte do pai, Evandro sentiu-se muito sozinho e passou a aceitar mais ainda a companhia do tio Anastácio e de seus primos. Estes não perdiam a oportunidade de lhe falar dos defeitos da noiva. Evandro, porém, cortava a conversa. Não permitia que falassem mal dela. Mas, cada vez mais se incomodava com sua mania, e via como uma esquisitice a sua bondade, a ajuda que dava aos doentes. Chegou a falar com ela. Lídia, não quero mais que ande por aí medicando as pessoas, você não é médica. Quero que me obedeça como seu futuro marido. As pessoas comentam sua esquisitice. Desde já, deixe claro que não fará isso quando casarmos. Lídia, sempre tão delicada, chorou, levando Evandro a ser mais delicado. Por favor, Lídia, não chore. Não queria ser grosseiro, mas não vejo com agrado esses seus modos. Não poderia parar com isso para me agradar? Mas, Evandro, defendeu ela, que mal há em fazer o bem. Em ajudar as pessoas? Gosto tanto. Mais do que de mim? Não gostaria de fazê-la escolher. Amo você. Se me ama, pare com isto. Amo você também. Uma coisa nada tem que ver com a outra. Por favor, não me proíba. Com a aproximação do pai dela, a conversa foi encerrada. Lídia então passou a sair menos e, quando fazia, tentava se esconder e ir por outros caminhos, às vezes pelo mato, para não ser vista. Assim, todos pensaram, até Evandro, que ela havia parado, ou diminuído suas visitas, suas ajudas. Evandro ausentou-se por dias a negócios. Quando voltou, o tio estava à sua espera. Evandro, estou a esperá-lo.
porque como seu parente mais próximo, como irmão de seu pai, sinto-me responsável por você, também lhe quero como filho. Aconteceu algo muito desagradável. Que foi, meu tio? Conte logo. Sei bem que não gosta que fale nada de sua noiva. Mas foi por imprudência dela que tudo aconteceu. Fez uma pausa. Evandro, ao ouvir falar de sua amada, alertou-se, ficou sério prestando atenção. Ela está bem, continuou o tio, desonrada mas bem. Evandro, meu sobrinho, ontem pela manhã, Lídia descia o Morro do Cordel. Disse que foi visitar um desses doentes dela, no alto do morro. Só que desceu por uma trilha não usada. Esquisito, não? Parecia que se escondia de alguém. Bem, o fato é que foi atacada por 2 homens e estuprada. Encontraram-na e agora está na casa dos pais. Quem são esses bandidos? Mate-os, gritou Evandro. Não precisa, respondeu o tio. O pai e os irmãos dela já o fizeram. Eles foram atrás dos bandidos e os mataram. Agiram bem. Homens assim merecem a morte. Mas Evandro, meu sobrinho, pense bem no que irá fazer. Lídia talvez não seja a mulher que mereça ser sua esposa. Moça direita não fica andando por aí sozinha. Minhas filhas não saem de casa sem proteção minha ou dos irmãos. Acho que ela não foi bem criada, não recebeu educação devida. Será que ela não facilitou? Pelo que soube, ela ia fazia dias àquela casa e fazia o mesmo caminho. Os homens podem tê-la visto e foi fácil. Evandro teve vontade de esmurrar o tio, porém se conteve. Entendeu que o tio não queria ofendê-lo, mas ajudá-lo, e que ele tinha razão. Pedira tanto a Lídia que parasse com essas visitas. E por que ela não ia pelo caminho frequentado? Teve vontade de chorar, não o fez de vergonha do tio. Pensou aflito. Por que Lídia fez isto comigo? Evandro, venha passar uns dias em minha casa, convidou o tio em tom carinhoso. Você agora precisa de carinho da família. Ajudarei você nas suas tarefas na fazenda. Depois, tem João que poderá cuidar de tudo por aqui. Lá em casa terá companhia dos seus primos. Venha comigo. Evandro aceitou o convite. Sofria e não queria ficar sozinho. Seguiu o tio sem sequer conversar com João e Isabel, que o amavam como se fosse um filho. Na casa do tio, todos fizeram o possível para agradá-lo e distraí-lo. Mas não perdiam a oportunidade de comentar as qualidades de Josefina, o tanto que ela seria boa esposa. Ele, então, passou a notar mais a prima. Ela era realmente bonita, educada, prendada e parecia gostar dele. Uma tarde, ao sair com 2 primos a cavalo e passar perto de outros homens, Evandro ouviu o triste comentário. O noivo da desonrada ia partir para a briga, tirar satisfações. Um dos primos não deixou. Evandro, não brigue. Senão, terá de brigar com todos por aqui. É, infelizmente, o que todos pensam. Depois, não é nenhuma mentira. Lídia foi estuprada. Ela não teve culpa, defendeu Evandro. Não? O primo deu sua opinião. Se estivesse quieta em casa como uma boa moça, isso não teria acontecido. É muito ingênuo, primo. Estamos do seu lado. Se quiser brigar, embora o grupo deles seja mais numeroso, vamos com você nem que seja para apanhar. Mas deve entender que não mudará o conceito de ninguém. Lídia procurou isso. Certamente, ela não o ama como você merece. Como desposar uma moça tão falada?
Evandro não respondeu, desistiu de brigar. Depois do acontecido, não tinha ido visitar a noiva, não teve coragem e agora não tinha vontade. Ademais não sabia como agir, o que fazer em relação a ela. Todos a julgavam errada. Se ela tivesse atendido a seu pedido, nada disso teria acontecido. Se ao menos, pensou, seu pai estivesse vivo, o aconselharia com sabedoria. Lembrou-se, então, que o pai aceitou Lídia, porém não a queria como nora. Seu primo, concluiu, tinha razão, todos na região deveriam estar pensando como aqueles homens e rindo-se dele. Naquele mesmo dia, durante o jantar, seu primo comentou a grosseria que escutaram, e o tio falou dirigindo-se a ele. Quer, Evandro, que eu tire satisfações com esse vizinho? Não, tio, não quero envolvê-lo em brigas. Não sei o que faço. Preciso tomar uma atitude. Mas estou confuso. Evandro, a tia estava sendo carinhosa, amamos você, e seu tio tem estado muito preocupado com o que lhe tem acontecido. Você não merece este sofrimento, esta vergonha. Por que não se aconselha com ele? Será como se estivesse falando com seu pai. Tio, me ajude, rogou Evandro. Que devo fazer? Aconselho você como a um dos meus filhos. Desfaça o noivado e escolha uma boa moça para a esposa e mãe de seus filhos. Vou fazer isto, decidiu Evandro. Irei conversar com o pai dela qualquer dia destes. Você não deve ir, opinou a tia. É muita humilhação. Você, querido, dirigindo-se ao esposo, não fará isso por ele? Faço, o tio aceitou. E irei agora. Mas... Evandro ia dizer que queria pensar mais um pouco, mas o tio levantou-se deixando o jantar inacabado e saiu. Está vendo, Evandro, comentou um dos primos, como o papai se preocupa com você. Agiu certo terminando esse noivado. Agora, ninguém mais deboche de você. 2 horas depois, o tio voltou e informou. Tudo certo, Evandro, você é livre agora. Agimos corretamente. O pai de Lídia nem ponderou. Concordou na hora, sabe que temos razão. Ainda mandou pedir desculpas a você. 2 dias depois, receberam convites para irem a uma festa na fazenda de outro tio, que morava mais distante. Anastácio fez a família toda ir. Ele ficaria e cuidaria de tudo, da fazenda dele e da do sobrinho. Foram animados. Evandro em outras circunstâncias não teria ido, mas foi para não ficar sozinho. Todos os familiares ficaram sabendo do ocorrido, mas nada comentaram. Foi agradável rever os parentes, e todos, direta ou indiretamente, diziam que ele e Josefina formavam um casal perfeito. Notou que empurravam a prima para perto dele e aceitou como companhia. Os dias de festas acabaram, voltaram alegres. Evandro se distraiu, acabou gostando, não teve tempo para pensar, foram muito movimentados aqueles dias. Durante a festa ouviram-se comentários sobre Evandro e Josefina e o tio ficou muito contente quando a esposa comentou. Evandro e Josefina ficaram muito juntos, pareciam noivos. Todos comentaram a beleza do par. Falavam que formavam um casal perfeito. Vocês estão namorando? Indagou o tio olhando para Evandro. Bem. Evandro não sabia o que responder, e um dos primos falou ajudando-o. Ora, papai, Evandro não faria isto sem sua permissão. Ele é um cavalheiro e sabe que Josefina é moça respeitável. Oh, exclamou o tio. Não seja por isto, tem toda a minha permissão. Seu pai e eu sempre quisemos o casamento de vocês.
A conversa foi dada como compromisso. Houve abraços pelo noivado e logo começaram a fazer planos. A tia concluiu que o noivado não deveria ser longo. Vocês casam e ficam morando conosco até a casa de vocês ficar pronta. Daqui a 2 meses é a festa da Virgem Maria, poderiam casar nessa data. A ocasião é propícia e todos os familiares poderão vir. Evandro concordou sem pensar. Prontamente, tudo ficou acertado. Dias depois, foi à sua fazenda. Achou tudo em ordem, o tio e João haviam cuidado de tudo. Isabel e João abraçaram-no comovidos. Então, ficou noivo? Perguntou João. Não o fez muito depressa? Você pensou bem? É isso que realmente quer? João, respondeu Evandro triste, não sei se é isso que quero. Acho que é o melhor. O velho amigo abraçou. Meu Evandro, meu menino. Por que foi tão precipitado? Por que se deixou envolver? Você deveria ter vindo aqui, poderia ter conversado conosco. Que poderia fazer? Lamentou Evandro. Lídia me fez sofrer. Depois Josefina é tão boa. Você ama a Lídia, falou Isabel. Amava. Sussurrou Evandro sem nenhuma convicção. Você disse que amava, Isabel questionou, e que ela o fez sofrer. Não pensou no que esta menina sofreu e sofre. Recebeu uma violenta agressão e você nem foi visitá-la. Você acha mesmo que sofreu mais que ela? Isabel, defendeu Evandro, eu tinha pedido para ela parar com essas estranhas visitas. Ela não atendeu a meu pedido. Eu que não tive culpa. Se ela não é culpada, eu menos ainda. Evandro, João tentou alertá-lo, Lídia é boa, pura. Não é uma parte do corpo que nos faz ser ou não impuros. Quantas pessoas julgam a pureza por atos externos, porém ela está em nosso interior, em nossos sentimentos e na boa conduta. É a delicadeza, a bondade que nos fazem ser boas pessoas. Lídia para nós continua sendo pura e honrada. A honra de uma pessoa é algo bem mais sério. Em minha simplicidade, ser honrado é agir direito, seguir o que manda o Senhor Jesus. Tantas coisas erradas são feitas em nome dessa honra. Mata-se e castiga-se. Dizem que Lídia está desonrada. Achamos injusto. Além de sofrer essa grande agressão, sofre ainda a incompreensão de todos e o seu desprezo, a quem ela tanto ama. Ela nada fez de errado e parece para muitos que errou mais que os homens que a atacaram. Será, Evandro, que você não pode ser justa com ela? Tratá-la como vítima. Ela sofreu muito? Indagou Evandro com voz baixa. Pelo que sabemos, sim, respondeu Isabel. Evandro chorou nos braços dos amigos. Instantes após, reagiu. Agora está feito. Vou casar com Josefina. Tudo está marcado. Não quero que o nome de Lídia seja mais pronunciado nesta casa. Evandro agiu preconceituosamente. Preconceito é uma recusa de vida diferente da dos que nos rodeiam. É resultado de condicionamentos. Através dos milênios, sofrendo, satisfazendo, ou tendo esperanças, ou recusando circunstâncias, a humanidade criou normas de vida que elegeu como a melhor atitude para seu viver. Isso chega até nós tão enraizado, tão profundo que raros homens têm coragem de encarar a realidade. Vencemos o preconceito quando ficamos livres do passado, dos condicionamentos que nos são impostos e quando agimos com os outros como gostaríamos que eles agissem conosco. Os preparativos ocuparam todo o tempo, e Evandro no dia marcado casou-se.
O casamento foi bonito e houve uma grande festa que reuniu todos os parentes. Ele prometeu ser bom esposo e queria sê-lo. Nos primeiros meses morou junto do tio e sogro, a família alegre distraía. Logo, a casa ficou pronta, mudaram-se e vieram os filhos. Tiveram 6. Evandro até que se esforçou para amar Josefina, só que não conseguiu. Fez então como seu pai, dava-lhe tudo de material e refugiou-se nos negócios. Tentou também ser bom o pai, porém não tinha paciência com os filhos. O tempo o fez compreender que fora muito precipitado e agira errado em relação a Lídia. Ele errou mais que todos juntos. Devia ter ficado lado a lado com ela. Se estivesse casado com ela, o amor da sua vida, tudo teria sido mais fácil, o casamento, os filhos. Mas, como voltar no tempo? Depois, sem saber o que agora sabia, teria dado certo o casamento com Lídia. Será que, se estivessem juntos, não a culparia nesses anos todos? Como pudera, pensava aflito, desprezá-la tanto? Nem coragem de vê-la teve, nem de desfazer o noivado. Somente conversava sobre isso com João e Isabel. O casal, já velho, escutava carinhosamente. Amou e amava Lídia e esse era seu castigo. Procurava saber sempre dela. Lídia continuava com suas visitas de ajuda, medicando os pobres, e não se escondia mais. Evandro temia por ela, tinha medo de que fosse novamente atacada, mas isso não aconteceu. Ela passou, com os anos, a ser venerada. Todos, na região, principalmente os que não podiam pagar para ter assistência médica, respeitavam-na profundamente. Evandro se julgava infeliz, sentia a falta da amada. Esqueceu-se, porém, de tudo mais que havia recebido de Deus e havia recebido muito. Era perfeito, sadio, tinha uma esposa honesta e filhos. E também tinha, como empréstimo de Deus, grande fortuna. Mas, imprudentemente, concentrava suas emoções no que lhe faltava e não no que dispunha. Tornou-se impaciente, inquieto, e isso incomodava os familiares porque estava sempre de mau humor. Passou a embriagar-se. Mas, consciente dos vexames que a bebida provocava, quando o fazia, ia para o porão da casa e por lá dormia. Soube que Lídia passava necessidades e mandou João levar-lhe uma grande quantia de dinheiro. Ela devolveu e mandou dizer que não precisava. Sentiu-se mais amargurado ainda por não conseguir ajudá-la. Uma tarde, quando cavalgava, viu Lídia. Afastou-se dos empregados e voltou-se em direção a ela. Sua ex-noiva não o vira, desceu do cavalo com dificuldades e sentou-se de uma pedra para descansar. Havia mudado, envelhecera, engordara, mas estava linda como sempre. À frente dela, emocionado, teve ímpeto de lhe dizer que amava, que sempre a amara. Mas não teve coragem. Temia ofendê-la. Estava casado e não tinha nada para oferecer. Ao olhá-la, notou em seus olhos a tranquilidade que perdera e compreendeu que era muito mais infeliz que ela e por sua própria culpa. Quando ela se levantou e se dirigiu à casa que ia visitar, Evandro notou tanto que Lídia mancava, que andava com muita dificuldade. Teve vontade de abraçá-la, conteve-se e ficou a olhá-la até que entrou na casa. Afastou-se, e lágrimas correram pelo seu rosto. Pensava muito nela e bebia cada vez mais. Foi no porão da casa que o encontraram morto. O espírito de Evandro ficou junto do corpo morto até a hora do enterro. Sua mãe, Verônica, e José Venâncio conseguiram desligá-lo. Recusou, porém, o socorro e ficou no seu antigo lar. Viu com tristeza que os familiares não sentiram sua morte. Josefina gostava dele, no começo do casamento chegou até amá-lo, porém,
cansou de amar sozinha e transferiu esse amor aos filhos. Estes, sim, amavam a mãe. Evandro compreendeu que foi ele mesmo que se afastou dos filhos e que estes não tinham muitos motivos para amá-lo. Repartiram a fortuna que ele havia herdado e multiplicado com seu trabalho, e que julgava ser sua por ter sido adquirida honestamente. Ilusão. A morte do corpo fez entender que nada possuía e ali estava ele como um pobre infeliz. Resolveu visitar Lídia e o fez facilmente. Entristeceu-se ao vê-la tão pobre. Sua amada vivia numa casa não tão velha que era no verão quente e fria demais no inverno e sem nenhum conforto. Faltava-lhe tudo materialmente. Encontrou-a alegre, ela era feliz. Uma felicidade que ele não conseguia entender. Somente depois compreendeu que ela possuía a paz que sempre lhe faltou. Era feliz fazendo o bem, sendo útil. Ficou surpreso ao perceber que ela sentiu sua presença e aconselhou a largar tudo e desligar-se das coisas materiais. Porém, ele não quis sair dali. Aquelas terras e casas eram tudo para ele, achava que não merecia nada melhor. O que ele queria naquele momento era o perdão de Lídia. Assim, ficou preso em espírito por muitos anos ao seu antigo lar, mais precisamente ao porão e ia sempre ver Lídia. Às vezes, ficava de longe olhando-a, outras se aproximava e quando fazia isso ela sentia a sua presença. Até que um dia pôde lhe pedir perdão. Chorou emocionado ao escutar o perdão dela. Sentiu que era sincero. Envolvido nas vibrações bondosas de Lídia, Evandro sentiu-se bem. Estavam presentes ali, junto dele, sua mãe e o tio José Venâncio a lhe oferecerem ajuda. Aceitou, agradecido. Foi levado para uma colônia, onde aprendeu a viver com dignidade, como um espírito, após ter o corpo morto, deve viver. Teve permissão para visitar Lídia muitas vezes e também para rever os filhos. Lídia também desencarnou. Ela foi levada logo após seu corpo morrer para a colônia por seus muitos amigos. Evandro foi visitá-la somente depois de muitos dias. Encontrou-a bem, feliz e disposta. Ele falou pouco, observava somente. Pediu perdão novamente. Tinha necessidade de escutar muitas vezes que ela o perdoava. Sentiu vergonha diante da ex-noiva. Quis imensamente tornar-se digno dela. Passaram a se encontrar nos seus horários de lazer. Conversavam muito. Lídia lhe trazia paz e confiança. Evandro então planejou encarnar e tentar fazer o que ela fizera. O bem. E pediu outra oportunidade, a da reencarnação, e queria ter uma deficiência física. Esses pedidos, todos referentes a reencarnações, são analisados com sabedoria em departamentos próprios. Cada um de nós tem realmente o que necessita. Esperançoso, esse espírito reencarnou e recebeu o nome de Fabiano. Capítulo 10. Lídia. Desde menina Lídia gostava de ajudar a todos, os irmãos, os empregados, os escravos e os animais. Cuidava dos doentes da casa com carinho. Aprendeu a fazer chás, interessou-se pelas plantas e fez amizade com o velho médico que clinicava na região. Quando o clínico estava por perto, lá estava ela conversando com ele. Continuou assim e com mais intensidade na adolescência. Seus pais não gostavam, tentavam impedir, mas Lídia sempre dava um jeitinho e continuava. Um dia, quando passeava a cavalo com o irmão, conheceu Evandro. Olharam encantados um para o outro. Uma semana depois, encontraram-se numa festa. Ele foi conversar com ela, seu coração disparou, teve certeza de que o amaria por toda a vida. Assumiram compromisso de noivado.
combinaram que casariam quando a casa que Evandro estava construindo ficasse pronta. Lá, sonhava, seria o seu ninho de amor. Lídia não era bonita, mas agradável, simpática, risonha e irradiava alegria. Era uma pessoa amiga e todos gostavam dela. Sentia-se bem em ajudar as pessoas doentes, em fazer partos auxiliando crianças a vir ao mundo, e medicando com suas ervas e seus chás. Por muitas vezes, fizeram escondido dos pais e depois também do noivo. Sua família ficou muito feliz por ter ficado noiva do homem mais rico da região, mas Lídia não ligava para esse fato. Amaria Evandro talvez mais ainda se fosse pobre. Amava-o sem egoísmo, sem paixão. Era incapaz de um sentimento mau, queria bem a todos e não via maldade em nada. Quando Evandro lhe falou que era contra as visitas de ajuda, decepcionou-se tanto que, embora tenha se esforçado para não chorar, acabou fazendo-o por não conseguir se conter. Iludira-se, pensou que o noivo compartilhasse de suas ideias, de seus planos. Tinha imaginado que, ao casar, ele lhe daria dinheiro para fazer um galpão onde pudesse atender os doentes da redondeza e comprar muitos remédios. Nunca pensou que ele fosse contra o que ela fazia com tanto amor. A decepção doeu muito. Mas depois acalmou-se e, como todos os enamorados costumam fazer, pensou que ele ia pensar diferente, que ia conseguir mudá-lo. Para não contrariar o noivo, resolveu diminuir um pouco as visitas e, quando ia, era tardinha ou pela manhã bem cedo e escondido. Evandro viajou a negócios. Ela estava ajudando uma mulher a cuidar do filho recém-nascido cujo umbigo começara a inflamar. A criança era linda, filha de um empregado da fazenda de seu pai. Gostava muito de crianças, ficava imaginando como seria feliz ao ser mãe. Ia bem cedinho, tinha de subir o morro, não ia pela trilha conhecida por todos para não ser vista, mas por outra, que não era ousada. Agia assim para que Evandro não soubesse. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Um dia, depois de uma visita, voltava distraída quando escutou um barulho, pensou que fosse um animal, sentiu medo e correu. Mas foi agarrada por 2 homens. Foi uma cena triste e deprimente. Tudo o que Deus fez foi para o uso e não para o abuso. Qualquer abuso, seja do que seja, traz consequências terríveis para os que o sofrem e para aqueles que o cometem. O sexo não foge à regra e o abuso sexual é muito aviltante. Lídia ficou ali jogada, tonta e com muitas dores. Ao ser derrubada, caiu em cima da perna esquerda, que teve fratura exposta. Quando uns moradores da fazenda acharam, a moça teve vergonha, pois estava quase nua. Enrolaram-lhe em um casaco e a levaram para casa. O médico amigo veio rápido, medicou-a e engessou-lhe a perna. Ela não poderia sair do leito por alguns meses. Lídia aguardou, ansiosa, o retorno do noivo, queria seu carinho. Imaginou que este viria correndo confortá-la ao saber. Amava-o tanto. Mas ele não veio. Soube que retornou e não apareceu para vê-la. O pai veio lhe dar a notícia. Lídia, Evandro voltou de viagem e foi passar uns dias na casa de seu tio Anastácio. Não veio me ver. Indagou, ressentida. Acredito, filha, que nem virá. O tio sempre quis que ele se casasse com a filha. Não irá perder esta oportunidade de aproximá-los. Se o seu noivo não veio até agora, dificilmente virá. Quero que saiba que matamos, eu e seus irmãos, os 2 bandidos que a atacaram. Por que os matou? Perguntou Lídia. Para que não falassem por aí que somos uns frouxos. Tinha de zelar pelo nosso nome. Nem digo pela sua honra, esta você já perdeu. Foram capazes de matar somente para que não falassem mal de nós.
Espantou-se Lídia. E não é assim a vida. Por que Evandro não veio vê-la? Porque certamente não quer uma noiva desonrada. Que honra é esta tão cruel? Que fiz de errado? Ah, às vezes, até eu a acho cruel, concordou o pai. Mas é a que temos por conceito. Espero que isso mude no futuro, rogou Lídia, tristemente. Mas, enquanto não muda, é o que temos de seguir. Depois, Lídia, sua mãe e eu pedimos tanto que parasse com esta sua esquisita caridade. Muito poucos irão compreender seu gesto. Irão falar mal de você, e para muitos você teve o que procurou. O pai saiu do quarto e Lídia chorou. Porém, não perdeu a esperança. Evandro certamente viria vê-la. Pensou nele com carinho. Mas passaram-se os dias e ele não veio. A cada amanhecer dizia: ele virá, Evandro virá hoje. Ao anoitecer comentava triste: amanhã, certamente. Já era noite, ia dormir, quando escutou vozes. Havia um visitante na sala, mas fora uma visita rápida. Ao ver o pai entrar em seu quarto, teve um pressentimento ruim. Ficou calada, olhando para ele, que abaixou a cabeça e lhe deu a notícia. Lídia, o tio do Evandro, senhor Anastácio, veio aqui e desfez o compromisso de vocês. Ele veio para o sobrinho não ter de passar por esta humilhação. Já não é mais noiva. O pai saiu deixando-a sozinha. Lídia então chorou. A dor foi tão grande que sentiu como se o seu corpo estivesse se dilacerando. Para ela, foi pior que o dia em que foi violentada. Chorou a noite toda. Ao amanhecer, decidiu: não choro mais. Nunca mais. O amor continua vivo, não morreu. Mas agora é somente meu. Aprenderei a viver sem a presença de Evandro, mas não posso viver sem amor. Que ele fique no fundo do meu ser e que seja só meu. Os comentários da família sobre a agressão que sofrera e o noivado desfeito eram contraditórios. Uns diziam que Evandro estava certo, outros que fora injusto. Mas quase todos concordaram. Lídia não agira certo ao sair sozinha. Ela não respondeu a nenhum dos comentários. Conversava à vontade somente com o velho médico e este, para que ela se distraísse, trouxe-lhe emprestados os seus livros de estudos de medicina e muitas vezes explicava-lhe as partes que ela não conseguia entender. Ficou sabendo da festa que Evandro fora, do noivado dele e não chorou. No dia da Virgem em que ele se casou, Lídia não aguentou e as lágrimas escorreram pelo rosto, porém esforçou-se. Não choro. Não devo chorar. É Evandro quem casa, não o meu amor. Este é somente meu. A recuperação foi lenta, a fratura da perna foi feia e quase tiveram de amputá-la. Mas Lídia era jovem, sadia, e reagiu. Porém ficou a sequela, a moça ficou manca. Andava primeiro com o apoio de uma cadeira, depois com muletas improvisadas e finalmente com uma bengala. Logo que lhe foi possível, voltou a ajudar os seus doentes. Seus pais reclamaram, mas ela não se importou e devagar voltou às suas visitas. Ela as fazia de charrete ou a cavalo, pois não conseguia andar muito. Tentava não mais pensar no antigo noivo e para se distrair intensificou o auxílio às pessoas, não se escondendo mais. Lídia, vamos precisar deste quarto para seu irmão. Ele vai casar e deverá ficar uns tempos morando aqui com a esposa. Mandei arrumar aquele pequeno, perto da cozinha, para você. Mude para lá, amanhã, ordenou a mãe. Lídia ia contestar, porque ela. Mas calou-se. Havia tempos, desde o dia da violência que sofrera,
a família a tratava diferente. O pai, ainda mais bondoso, dirigia-lhe a palavra em tons mais amorosos. A mãe sempre achou que foi por imprudência que ela jogara fora um casamento vantajoso e não a perdoava por isso. O quarto era pequeno, couberam somente a cama e um baú. Ela não reclamou. Um dia, escutou a mãe falando com o pai que deveria arrumar um casamento para ela. Correu e ajoelhou-se ao lado do pai. Papai, eu lhe imploro, não me case. Por Deus, deixe-me solteira. Ora, só conversávamos, disse a mãe. Quem iria querer casar com você? É difícil. Talvez um viúvo cheio de filhos ou um empregado para ter alguma vantagem. O pai a compreendeu. Lídia, não farei isso. Você somente casará se quiser e se for você mesma a arrumar o pretendente. Então, ela ficará solteira, exclamou a mãe. Ficarei solteira, sim, Lídia sentiu-se aliviada. Somente se casaria por amor e, como era impossível unir-se a quem amava, não queria ter ninguém a seu lado somente por ter. Era incapaz de se entregar a alguém sem amor. E sabia que não ia amar mais ninguém. Não foi mais a festas, tentou ir à missa, mas na igreja sentiu que todos olhavam para ela com ar de reprovação e de crítica. A moça esforçou-se ao máximo para não chorar, prometer a si mesma que não choraria. Não queria chorar no meio de tantas pessoas. Sentiu-se aliviada quando a missa acabou e voltou para casa. O amigo médico confortou-a e aconselhou. Lídia, não se importe com a maldade. Ela não poderá fazer-lhe mal. Antes ser vítima de uma maldade que fazê-la. Esqueça essas ofensas. Não fique chateada por isso ter acontecido numa missa. É muita hipocrisia irem orar e não seguirem os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Lembro-a de que no tempo dele não havia missas. E o que ele fazia, podemos fazer. Ele ajudava, curava e confortava quem precisava. Lídia perdoou de coração seus agressores e orou por eles, desejando que estivessem bem. Não guardou mágoas. Passou a sair somente para ajudar a quem lhe pedia. O velho médico morreu e veio outro para o seu lugar. Era só um clínico para uma região grande e ele sentiu-se aliviado com a ajuda dela. Sempre tinha notícias de Evandro. Ficou contente ao saber que teve filhos. Desejava que fosse feliz. O tempo passou, os pais morreram e os irmãos a colocaram para morar numa casinha que servia aos empregados da fazenda. Passava por dificuldades, mas, mesmo assim, repartia o que tinha com os mendigos. Um dia, um empregado de Evandro veio bater à sua porta. Atendeu achando que viera pedir ajuda. Assustou-se quando ele disse: Dona Lídia, o senhor Evandro mandou isto para a senhora. Era um envelope fechado, abriu-o apressada. Dentro havia uma quantia elevada em dinheiro. Colocou o dinheiro novamente no envelope, fechou-o e entregou-o ao portador. Agradeço ao senhor por ter vindo aqui. Mas, por favor, volte e devolva ao senhor Evandro. Diga-lhe que certamente se enganou. Este envelope é dele e o conteúdo lhe pertence, eu não aceito. Felizmente logo depois vieram buscá-la para fazer um parto. Assim, evitou pensar no assunto, esquecendo a oferta de Evandro. Tempos depois foi ver um doente. Estava a cavalo, parou perto de uma árvore, sentou-se de uma pedra para descansar uns minutos para em seguida atravessar o jardim e entrar na casa que visitaria. O calor estava forte e ela suava, enxugou o suor e abanou-se com o lenço. Viu uma pessoa se aproximar e só de perto reconheceu Evandro. Seu coração disparou e virou-se para um outro lado,
dando-lhe as costas. Evandro, porém, parou, desceu do cavalo e lhe dirigiu a palavra. Boa tarde, Lídia. Como está? Lídia virou-se, desejou estar mais arrumada. Estava com roupas velhas, sem nenhum atrativo, amarrar os cabelos como sempre, num coque na nuca. Tentou ajeitá-lo com a mão, depois olhou e sorriu, respondeu esforçando-se para conter a emoção. Bem, e você? Está muito quente hoje, comentou ele. Talvez chova mais tarde. Passava por aqui e a vi. Faz tempo que não nos vemos. Tirou o chapéu, o tempo também o havia modificado. Estava grisalho, de bigode, rugas apareciam no seu rosto. Olharam-se examinando um ao outro. Lídia envergonhou-se por um instante. Depois reagiu, ela era o que era, nunca e nada seria motivo para envergonhar-se. Levantou a cabeça e sorriu. Nisso, um dos moradores da casa gritou. Dona Lídia, entre por favor. Estamos esperando-a. Quer que o ajude? Não, obrigada. Estou indo. Virou-se para Evandro e disse altiva. Boa tarde, Evandro. Estou muito atarefada, devo ir. Levantou-se e esforçou-se ao máximo para caminhar sem mancar tanto. Sem olhar sequer uma vez para trás, entrou na casa onde era esperada. Ouviu então o barulho do cavalo se afastando. Perturbou-se com o encontro, mas não deixou ninguém perceber. Foi numa tarde, em que acabava de fazer um curativo numa criança, que um empregado veio lhe dar a notícia. O senhor Evandro morreu. Estava um pouco adoentado e hoje morreu. Lídia parou o que estava fazendo. Olhou para o homem sem entretanto vê-lo. Depois abaixou a cabeça e segurou as lágrimas. Não falou nada, dominou-se e continuou com o curativo. À noite, a sós, pôs-se a pensar como ele estaria no caixão, se seus familiares estariam chorando. Orou para ele desejando-lhe paz. Algum tempo depois, e por muitas vezes, sentiu Evandro perto dela. E, quando isso ocorria, orava por ele com fé, chegando mesmo a orientá-lo. Evandro, você não deve ficar entre os vivos de corpos carnais. Vá para perto de pessoas como você. Deve entender que seu corpo morreu e que agora vive de outro modo. Lídia era católica, embora havia anos não fosse à igreja nem conversasse mais com nenhum padre. Sentia muitos espíritos ao seu lado e frequentemente falava com eles com carinho. Eram familiares, conhecidos e até desencarnados que nunca vira. Ela não tinha medo, porém não sabia bem como orientar essas pessoas, ou melhor, esses espíritos já desencarnados. Seguia sua intuição e os ajudava muito. Uma tarde, sentada sozinha, sentiu Evandro novamente. Em vez de falar como sempre fazia, tentou escutá-lo e então ouviu. Lídia, perdoe-me. Rogo seu perdão, pelo amor de Deus. Então compreendeu que Evandro sentia que errara com ela e respondeu com sinceridade. Evandro, quero-o feliz. Sempre quis, tanto que não foi por orgulho que não o procurei quando aquele triste acidente aconteceu. Achei que se ficasse com você iria fazê-lo infeliz e deixei que se afastasse. Nunca o perdoei porque nunca o culpei. Não achei que precisasse do meu perdão, perdoo de coração. Nada me deve. Siga em paz. Percebeu que ele se afastou e por muito tempo não mais o sentiu. Uma noite, quando orava, sentiu ao seu lado. Estava diferente, tranquilo e grato. Ficou feliz por compreender que ele estava bem. A perna doía terrivelmente.
Havia dias que Lídia se levantava esforçando-se ao máximo para ficar de pé. Voltou a caminhar de muletas. Vivia na pobreza. Alimentos lhe eram doados pelos pobres e empregados que ela assistia. Os irmãos haviam morrido e estava separada dos sobrinhos. Estes gostavam dela, mas se envergonhavam de ter alguém da família que vivia tão estranhamente. Não a incomodavam e, às vezes, um deles lhe levava alimentos e remédios. Lídia nunca reclamava. Seu semblante era de paz, sua expressão bondosa cativava todos que a viam. Ela sentia-se feliz porque se harmonizara com as leis do Criador. Desencarnou tranquilamente numa madrugada fria. Os empregados, vendo que ela não se levantara, que não abrira a porta de sua casa, foram lá e a encontraram morta. A família fez um enterro simples, porém as orações em seu favor foram muitas. Os pobres da região sentiram muito a morte da benfeitora,